o deserto é um lugar perigoso. Escorpiões rastejam pelas rochas com seus ferrões cheios de veneno. Um passo em falso pode resultar no chocalho ameaçador de uma cobra, pronta para picar quando ameaçada. Viúvas negras fazem teias em troncos que parecem convidativos para sentar até ser tarde demais. Centopeias do deserto rastejam pelo chão à noite, com pinças que podem ser dolorosas. Existem linces, coiotes, leões da montanha e monstros de Gila. E isso sem mencionar a brutalidade da própria paisagem. Um lugar em que se perder pode significar morte por exposição, desidratação ou ambos. Mas também é singularmente belo, uma paisagem austera, mas impressionante, onde o anoitecer traz um céu cheio de mais estrelas do que se poderia imaginar estar no céu. É por isso que a jovem mulher decidiu acampar bem no deserto da Califórnia. E para o horror de muitos de seus entes queridos, ela decidiu fazer isso sozinha. Os pais dela imploraram para que não fosse ao saberem de seus planos. Mas ela amenizou seus temores, destacando sua experiência em acampar em locais hostis. Ela caminhou a maior parte da trilha dos Apalaches apenas com a ajuda de um ex-namorado. Ela é uma adulta, e eles não podiam fazer nada para impedi-la de embarcar na viagem. Ademais, ela não vai para uma selva desconhecida, mas para um acampamento bem sinalizado e orientado. Ela não escolheu isso por impulso. Haverá uma grande chuva de meteoros, cuja visão do deserto, sem poluição luminosa, será uma experiência única em sua vida. Assim, a caminhante inicia sua viagem, conduzindo sua caminhonete carregada até o belo local no deserto, em que passará os próximos dias apreciando a natureza, explorando as trilhas rochosas e observando a espetacular chuva de meteoros. Após estacionar a caminhonete, ela caminha um pouco e escolhe um lugar para montar a barraca. Não demorou após acampar por muito tempo, ela estabeleceu uma rotina sólida. Em pouco tempo, sua pequena casa longe de casa está toda montada, e ela desempacota o resto de seus suprimentos bem a tempo do sol começar a se pôr, inundando o céu com laranjas e vermelhos vibrantes que lentamente desvanecem e suavizam para rosas e lilazes, depois em azuis cada vez mais profundos. Eventualmente, as estrelas piscam à vista, e todo o cosmos está espalhado sobre sua cabeça. Com o fogo crepitando e emanando luz quente, a areia não retém calor sem a luz solar. O caminhante rapidamente faz uma fogueira com madeira e um fósforo. Ela tentava acender gravetos ou usar pedras, mas percebeu que não havia um caminho mais simples. Ela faz caminhadas para apreciar a natureza selvagem, não para vencer qualquer tipo de competição de sobrevivência. Com o fogo crepitante lançando uma luz aconchegante, ela prepara uma chaleira de chá em seu pequeno paraíso. Saboreando seu chá e apreciando alguns feijões direto da lata como um cowboy em um filme de velho oeste, ela observava o céu. Lá vão elas, as estrelas cadentes rasgando o ar, deixando rastros prateados atrás delas. Primeiro uma, depois uma dúzia, depois 2 dúzias, e tantas que ela não conseguiria contá-las mesmo que tentasse. O fluxo diminui, e o céu se acalma novamente. Ela solta um suspiro grande que não percebeu que segurava. Incrível. Ela pode repetir isso amanhã à noite. Por enquanto, ela está cansada e planejou uma caminhada matinal para o dia seguinte. Hora de se recolher. Mas quando a caminhante se enfia no saco de dormir e fecha a barraca, todos os pelos do corpo dela se arrepiam repentinamente. Algo estava errado. Ela contém o fôlego, escutando os barulhos do lado de fora. Algo está lá fora, movendo-se suavemente e fluidamente. Nenhum animal presa se move assim. Ela abre o zíper da entrada de sua barraca, apenas o suficiente para espiar na escuridão. O frio toma conta de seu estômago quando seu olho encontra a fonte do som, o que fez seu medo apenas aumentar. Um puma está circulando sua barraca. Ela luta para recordar os guias de sobrevivência que leu anteriormente, enquanto sua mente gira. Ela lembra vagamente de algo sobre tentar fazer muito barulho e assustar o animal. Mas e se ela estiver se lembrando errado? E se ela tentar, não funcionar, e o puma decidir atacar em vez disso? De repente, o puma ruge, um som baixo emanando do fundo de sua garganta. A caminhante fecha rápido o zíper da barraca e assume posição fetal. Ela decide apenas se esconder, sem fazer barulho. Ele pode se cansar e ir embora. Mas ele não vai. Em vez disso, a tenda começa a tremer. Ela não consegue ver o que está balançando a tenda para frente e para trás. Seriam leões da montanha? Não, espera, seja lá o que for, está bem perto dela. Ela pode ouvir o assobio do vento batendo contra as paredes da tenda. Vê que elas estão tremendo como se estivesse presa em uma tempestade. O puma, agora mais distante, uiva. Então tudo fica quieto. Depois de um tempo,
Ela reabre o zíper da barraca para espiar lá fora. O puma não está em lugar nenhum à vista. É um tanto decepcionante que algo tenha ocorrido a ela com uma tempestade estranha. Com um suspiro de alívio, ela se vira e fecha os olhos, permitindo que o sono a envolva e a leve embora. Na manhã seguinte, parece que o pesadelo nunca ocorreu. Sem puma, sem mais problemas. A diferença no acampamento é uma bolsa que ela trouxe e está faltando. Não havia nada essencial, apenas uma câmera descartável e rolos de filme. É decepcionante o que aconteceu com ela, mas ela pode superar. Ela acorda ao nascer do sol, a suave luz da alvorada banhando as rochas e areia, fazendo o deserto reluzir como ouro. Ela faz café, arruma uma bolsa com água e comida e se dirige para fazer uma caminhada nas rochas próximas. Após uma hora de caminhada, ela para hidratar-se, comer um lanche e admirar a paisagem. Realmente é lindo. Mas o que é aquilo? Logo após a colina. A princípio, parece uma coluna de fumaça de um incêndio ou algum tipo de explosão. Mas então se aproxima e ela consegue ver melhor. Não é fumaça de todo, mas poeira levantada em um redemoinho, subindo em um funil como um mini tornado. Ela nunca tinha presenciado um redemoinho de poeira antes. Segundo ela, eles geralmente não são perigosos. Talvez sejam um pouco desagradáveis se você for pego por um, mas fora isso, não há nada com que se preocupar. Mas à medida que este se aproxima, também está ficando maior. Não é só questão de perspectiva. O funil está se elevando à medida que se aproxima. Ela começa a entrar em pânico. Ela precisa ir embora, mas para onde? Se correr rápido demais pelo caminho que veio, ela pode cair e machucar o tornozelo, ou até pior. Enquanto pondera as opções, o redemoinho de poeira se aproxima, voa em sua direção. Ao pousar de olhos arregalados, de repente, para. O próprio redemoinho continua girando, ventos e poeira e detritos rodopiando dentro dele, mas não está avançando mais. Ela simplesmente permanece parada, como se esperasse algo. Ela quase ri com o pensamento. Por que ela está antropomorfizando este redemoinho, este acidente de clima desértico incomum? O redemoinho acelera de repente, balançando para frente e para trás, e então algo voa para fora dele, indo em sua direção enquanto aterrissa na sujeira aos seus pés. Ela o reconhece, a pequena bolsa da câmera. Ela estende a mão e a pega, abrindo-a. Com certeza a câmera está dentro, junto com os rolos de filme. Nem mesmo está quebrada. Ela olha para o redemoinho em descrença. Algo a impulsiona a falar, e ela grita obrigada. Com isso, o redemoinho se contorce para frente e para trás. Então, de repente, corre em sua direção. Ela abre a boca para gritar de susto, mas nada ocorre. Ela não é arrastada nem atingida por destroços. Os ventos amenizam para uma brisa suave ao seu redor, permanecendo ali como se a estivessem abraçando com entusiasmo. Depois recua, volta para onde estava antes. Permanece ali por um pouco, esperando. Tchau. Com isso, o redemoinho se afasta, deixando-a ali parada em descrença. O caminhante ouviu que o deserto era um lugar estranho. Uma de suas amigas jura até hoje que ouviu algo chamando seu nome no meio da noite enquanto estava sentada, perto de uma fogueira uma vez, e outra amiga dela afirmou ter visto fantasmas por lá. Mas ela nunca ouviu falar de algo assim. Mais tarde, ela se senta perto do fogo, assando cachorros quentes e refletindo sobre isso. Imaginando ou não seu comportamento inteligente, o redemoinho de poeira devolveu sua câmera. Ela tem evidências empíricas e um dia completo de fotos. Ao morder seu cachorro quente, ela sente algo a observando. Ela olha para cima e vê o brilho dos olhos de um leão da montanha. Ela acredita ser o mesmo leão da montanha da noite anterior. Um arrepio percorre sua espinha ao vê-lo ali parado, observando-a. É um animal lindo, mas algo na maneira como ele a olha, como fareja o ar, dá a ela a sensação distinta de que foi marcada como sua presa. Ela esperava que não tivesse que confrontar o animal selvagem, mas não tem outra escolha. Ela se levanta os braços acima da cabeça e ruge. O puma não se move. Ela bate os pés, ruge novamente. Ele balança a cauda e começa a se aproximar dela. Ela não pode correr. Ele só vai persegui-la e essa não é uma corrida que ela vai ganhar. Seu coração bate forte e seus pés parecem congelar no lugar. Então, uma pedra passa voando pelo ar a 1 centímetro do nariz do puma. Ele recua surpreso e confuso ao ser alvo de outra pedra. De repente, uma chuva de pedras e seixos voa em direção ao puma, atingindo-o, não o suficiente para machucá-lo, mas certamente o suficiente para assustá-lo bastante. O animal faz barulho, vira e foge.
A caminhante observa. Sem saber, essa sortuda acabou de encontrar um redemoinho de poeira que a observa balançando. Ele voltou, e ela finalmente percebe uma coisa. Esse redemoinho, seja lá o que for, a protegeu antes, e acaba de protegê-la novamente. Ela pega sua câmera e tira uma foto rápida, não para mostrar a ninguém, mas apenas para lembrar desta viagem e de seu amigo inexplicável. Obrigado, ela sussurra. Ela não tem ideia, mas essa exploradora sortuda acabou de encontrar a entidade que a Fundação SCP chama de SCP-1352. SCP-1352 é um redemoinho, considerado um demônio de poeira por não ter base de nuvem e ter intensa atividade elétrica. Notou-se que ele tem a consciência e comportamento de um pet domesticado, como um cachorro. Anemômetro mostrou ventos de pelo menos 60 km/h, mas pode variar conforme o humor da entidade. O SCP-1352 é amigável e mostra interesse em interagir com humanos. Ele transporta pequenos detritos em seus ventos para tal fim. Depois de interagir com a pessoa, o funil do SCP-1352 diminuirá para uma altura de 3 metros e tentará cercar a pessoa ou pessoas com quem interagiu. Isso é um sinal de felicidade, equivalente a um abraço. Se o SCP-1352 se animar demais, a velocidade do vento e o tamanho do funil aumentarão rapidamente, chegando a quase 100 km por hora. Se a entidade ficar com raiva, ela crescerá até o tamanho de um tornado F5, a classe mais perigosa de tornado. Se o SCP-1352 ficar furioso, atacará o motivo da raiva lançando detritos a mais de 300 km por hora. A equipe de pesquisa conseguiu instruir o SCP-1352 para chamar a atenção, se não for dada uma ampla oportunidade. Se estas falharem, ele tentará se entreter. O SCP-1352 pode manipular vento para mover itens, até 500 kg e reposicioná-los. Também foi demonstrado que ele entende e responde a comandos verbais como fique, vá, venha aqui e busque. Eventualmente, a equipe de pesquisa instruiu o SCP-1352 a organizar objetos em padrões e resolver quebra-cabeças simples, como agrupar objetos semelhantes. O SCP-1352 foi apreendido por uma força-tarefa móvel da Fundação, designada para localizar a entidade após ser identificada como mais que um mero redemoinho de poeira. Para documentar como a entidade foi capturada, uma entrevista foi feita entre o diretor do local de contenção do SCP-1352 e o membro da força-tarefa responsável pela captura. Após o diretor questionar como ele capturou o SCP-1352, o agente respondeu que não foi exatamente uma captura, sem conseguir chamar o backup e sendo forçado a ir para a costa. O encontramos vagando e recolhendo lixo nas praias. Acho que ele estava entediado, mas não tenho certeza. O diretor perguntou ao agente e à equipe sobre a abordagem à entidade. Ele detalhou a cena. Primeiramente, o cercamos. Isso apenas o irritou e ele começou a crescer em tamanho. O vento estava realmente aumentando, então ele recuou. Não conseguimos chamá-lo para reforço devido à interferência no rádio. Ele só ficou lá, buscando nos atrair. O agente Redacted foi arremessado a vários metros. O agente sofreu ferimentos graves e quebrou as costas com o impacto. O líder da força-tarefa não alcançou o colega caído e percebeu que o tornado estava diretamente acima dele. Sem saída, ele temeu por um momento que fosse seu fim. Mas então, de repente, o vento acalmou. O tornado reduziu a 1/3 do seu tamanho original. Então, um pedaço de madeira próximo foi levantado do chão e jogado de forma que pousou bem ao lado dele. Por um instante, o agente só ficou ali, alternando o olhar entre o pedaço de madeira e o tornado. Por que não atacava? O que aguardava? Movia-se de um lado para o outro em antecipação, como um cachorro abanando o rabo expectante. Quando o agente alcançou o pedaço de madeira, tocando-o com a mão, o funil começou a se mover mais rápido. Estava animado. Guiado por instintos e pelo redemoinho de poeira, o homem coletou os pedaços de madeira. Essa ação foi recebida pelo funil subindo alto, cheio de energia brincalhona. Isso o fez lembrar de seu cachorro de infância preparando-se para buscar algo. Ele recuou o braço e lançou o pedaço de madeira pela praia. Certamente, o funil de vento perseguiu o pedaço de madeira. O agente e sua equipe correram para o homem ferido para verificar seus ferimentos. Convocaram uma equipe médica para assistência. O agente olhou para cima. O tornado estava de volta e havia recuperado o pedaço de madeira. Novamente atirou a madeira nele,
contorcendo-se de antecipação. Um agente da força-tarefa disse: "Parece que esse tornado quer brincar de buscar com você." Inicialmente, o agente protestou, temendo a violência da entidade. Afinal, ele tinha causado um provável dano permanente na coluna do colega de equipe. Porém, o outro homem insistiu. "Ele não está atacando e prefiro que esteja calmo, não irritado." Isso foi um ponto justo. O agente brincou de buscar com o SCP-1352 jogando um pedaço de madeira na praia e esperando que o redemoinho o buscasse e trouxesse de volta, até a chegada da equipe de recuperação. O que mais poderiam fazer? Não podiam atirar nisso. Como enfrentar o vento? Com seu novo brinquedo favorito, atraíram o redemoinho para um recipiente, mas ele resistia a ficar sozinho ali. O agente explicou. Alguém tinha que ficar com ele, ou ele ficaria triste e faria outro alvoroço. Acabamos tirando palitos, e o agente redigido tirou o mais curto. Tenho que admitir, esse foi meu preferido. Ainda o visitamos ocasionalmente, e ele se desculpou com o agente redigido. O SCP-1352 é guardado num vale isolado em Nevada, equipado com abrigos contra tempestades. A entidade obteve autorização para circular pelo recinto, sob supervisão de ao menos um segurança. O recinto de 5 km² é protegido por uma cerca enraizada 10 metros no solo. Deve ser alocado seguramente para evitar deslocamento. Para fins de enriquecimento, detritos devem ser colocados no recinto para a entidade interagir. Se faltarem detritos ou se eles voarem para fora do recinto, mais devem ser fornecidos. A entrada no recinto só é permitida com autorização do diretor e o uso de equipamento de proteção adequado é obrigatório. Se a entidade tentar deixar o recinto, os guardas ou funcionários locais devem usar comandos verbais para evitar a violação do confinamento. Lendo a transcrição da entrevista do SCP-1352, um detalhe específico na história do agente me chamou a atenção. Ele afirmou que o tornado realmente pediu desculpas ao homem que havia ferido durante a captura. Mas como isso poderia ser possível, me perguntava. A entidade não tem boca, nem mãos para fazer sinais, e também não parece possuir nenhuma habilidade psíquica. Bem, eu obtive minha resposta na forma de um adendo adicionado ao arquivo logo depois que comecei a lê-lo. Em uma certa manhã, que é claro foi redigida para todos aqueles, um funil de vento consciente de alta velocidade. Depois deste acontecimento, o SCP-1352 deixou enormes detritos no solo. Embora fossem grandes demais para serem vistos do chão, com o auxílio de um drone, os pesquisadores conseguiram uma visão clara. Os detritos, compostos por rochas, folhas e pedaços de madeira, formavam a palavra Olá. Mesmo mal escrito e faltando um L, ainda é impressionante para um funil de vento consciente de alta velocidade. Após tal desenvolvimento, o diretor autorizou os próximos experimentos de comunicação. Estou ansioso para ler sobre eles quando chegar a hora. Agora, com licença, acho que vou brincar de buscar com meu cachorro. Já faz muito tempo. Achou que eu não tinha interesses além de investigar as forças estranhas escondidas nos recônditos secretos do nosso mundo? Bem, eu tenho. Vai perceber que sou feito de multidões. Obrigado. Visite o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior agora. Assista a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, SCP-6854, em que as vacas vagam.